E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui dia 4/4 para esse pregão aqui muito volátil. Tivemos uma alta de 2.000 pontos e uma devolvida em A, fechando aqui ó, esse padrão horroroso do índice, uma top in tail gigantesca pelo gráfico diário, uma devolvida de livro. Vamos visualizar juntos essa movimentação toda aqui desse índice, vamos visualizar também a movimentação mapeada para o dolinha, essa captura de liquidez aqui nessa máxima anterior aqui que o índice fez, entregou alvos acima dessa região, a gente mapeou todo esse movimento. Agora eu vou trazer para todo mundo aqui a leitura que a gente fez durante o nosso dia. E vambora, né? Começando então por esse índice, como a gente já sabe, índice numa formação lateralizada, com um baita de um suportão aqui, ó, defendendo essa região de preço, comprador aqui batendo muito forte nessa região. Num determinado momento, esse candle aqui chegou a ficar bem bonitão aqui, ó, ele ficou bem comprador aqui em cima. Por isso que é importante a gente ter aqui as confirmações dos nossos padrões. Quantas vezes você já não comprou uma barra informação por ela tá ficando muito bonita, você não querer perder aquela oportunidade enquanto o candle tá aqui, você vai lá e faz a sua compra nessa região, você fica comprado e de repente essa barra que era maravilhosa, linda, perfeita, acaba ficando dessa maneira aqui, ó. Fecha igual tá ficando aqui o índice futuro dessa maneira e você fica pendurado, comprado aqui nessa formação desse padrão. Então isso daqui é a importância da gente esperar muitas vezes o nosso gatilho fechar, ao invés da gente entrar com a barra em movimento, ou então aguardar ali os instantes finais daquela barra, fazer o fechamento dela, para então a gente tomar a decisão de entrar ou não dentro dessa operação. Hoje aqui foi uma prova exatamente disso. Em um determinado momento, esse candle ele estava comprador aqui maravilhoso, querendo frustrar toda a tentativa de rompimento desse fundo para vir agredir essa região de topo. Mas esse movimento aqui já entregou todas as pontas aqui, já frustrou toda essa possibilidade de cutucada dessa máxima. Ele cutucou essa região aqui intermediária somente e devolveu todo esse movimento. Trazendo aqui para o micro, o que a gente pode perceber? O micro não ainda, né? Trazendo aqui para o movimento dos 120 minutos, um degrau abaixo aqui do gráfico diário. Bom, é uma região de suporte muito forte, uma região aqui que toda vez que é defendida, a gente tem um movimento do comprador defendendo essa região. Então ontem, olhando esses 120 minutos, foi mais uma vez onde a gente tem a tentativa dos compradores defendendo essa região. Esse aqui é um padrão também, ó, 1, 2, 3 de compra. É também um padrão muito forte na ponta compradora que anula esse sentimento vendedor aqui gerado do dia anterior. É como se fosse um Bull 180, um cenário muito parecido com essa formação aqui, ó, de alguns dias atrás também, defendendo na mesma região. Dentro da metodologia a gente chama também essa região de Sharp Turner, onde eu tenho uma força compradora, onde já existiu forças compradoras anteriores, ou seja, uma região de suporte, uma região compradora. Esse movimento dessa força compradora, essa ignição compradora, tende a dar sequência no movimento, tende a dar continuidade. Por conta disso, hoje a gente veio com a visualização de uma possível movimentação compradora, uma possível defesa aqui dos compradores bem grande nessa movimentação. Foi exatamente aqui o que a gente estava mapeando, até mesmo um cenário aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido dentro desse movimento, ó, podendo gerar esse movimento especulativo para o lado contrário. Dentro dessa movimentação eu posso começar a monitorar o que? Bom, se eu tenho essa força de impulsão, eu posso ter um nível de correção. Esse nível de correção ele pode ser de 1/3, pode ser de 50%, pode ser de 2/3 na casa do 61. Então, todos esses níveis existe a possibilidade de promover um fundo ascendente nessa região para então deslocar esse preço para cima. Era o que a gente começou a monitorar no começo do nosso pregão. Então, retração dessa pernada impulsiva aqui dos compradores ontem, retorno veio no 38%, ou seja, correção de 1/3 desse movimento. A partir do momento em que eu tenho essa grande defesa compradora aqui, ó, no pregão de ontem, eu já tinha acionado o possível formato aqui, ó, de um Bull 180. Agora tenho uma correção de 1/3 desse movimento. Caso eu consiga fazer o rompimento dessa máxima, eu ativo a continuidade dessa movimentação. Ativando a continuidade dessa movimentação, qual é o alvo que a gente pode projetar para esse movimento? Posso projetar um push desse movimento aqui, ou seja, pego esse tamanho aqui, ó, de movimento e coloco ele para cima. Eu venho buscar esse primeiro push. Através disso a gente mapeia por Fibo a mínima da barra 2, projetando para a máxima da barra 3.
Olha lá, o 100% no 830 era o alvo que a gente estava buscando. A gente também estava casando junto com a leitura de retorno para essa média móvel de 200 que já havia sido como resistência nesses 120 minutos. E aqui também foi uma bruta de uma resistência acionada aqui. Vendedores voltaram a defender com muita força nessa região. Bom, mas antes da gente definir os alvos e enxergar que o preço foi lá, de que maneira a gente pode aproveitar esse movimento? Diminuindo um pouco mais o time frame. Eu venho aqui para o 15 minutos agora observar a movimentação de ontem. Bom, a gente já tinha mapeado esse cenário aqui, ó, desse bullzão 180, formado já no pregão de ontem, uma volta em V. Volta em V, que também faz aqui o ritual de passagem. Então eu já comentei aqui sobre ritual de passagem, eu comento bastante nos meus stories sobre ritual de passagem. O que é o ritual de passagem, né? Não é uma nomenclatura que você vai encontrar por aí se você pesquisar, porque foi denominada dentro do nosso Discord esse ritual de rompimento da média móvel de 200. Quando a gente vai agredir a média móvel de 200, ela tem potencial de resistência. Como foi essa região aqui, ó, anteriormente. A média móvel de 200, a região da média móvel de 200, serviu como nível de resistência. A gente volta para a média móvel de 20, a média móvel de 20 não tem potência, a gente passa para baixo dela e entrega um movimento aqui, ó. Então, aqui eu não tenho o ritual de passagem consolidado. Aqui sim eu tenho o ritual de passagem consolidado. Ou seja, agredi a média móvel de 200, o preço volta para a média móvel de 20, a média móvel de 20 ela está ascendente, ela consegue conduzir o preço, ela consegue romper o preço. A partir do momento em que a gente abre em gap de alta, isso foi confirmado. A gente consegue romper a média móvel de 200, sinal que eu posso dar continuidade para esse movimento. Então, o ponto aqui é justamente esse, o ritual de passagem é a média móvel de 20 sendo mais forte do que a média móvel de 200. Aqui a 200 ganhou da 20, jogou o preço para baixo de novo e veio aqui embaixo. Aqui a 200 não conseguiu ganhar da 20, a 20 suportou os preços, conseguiu romper a média móvel de 200 fazendo esse ritual aqui de rompimento da média móvel de 200, o ritual de passagem pela 200. Dificilmente a gente vai conseguir passar por uma média de 200 sem voltar pelo menos na média móvel curta ou na média móvel de 20 para conseguir o impulso suficiente, o momentum gerado de novo para continuar esse movimento para cima. Visualizado isso, identificando esse sentimento comprador para o pregão de hoje, qual era o gatilho que a gente estava esperando para essa movimentação? Diminuo mais ainda o meu time frame. Posso cair aqui para os 5 minutos. Caindo aqui para os 5 minutos, o que eu vou observar? Vou observar a reação do preço nessa região aqui, ó, dessa movimentação de baixa, essa possibilidade de captura de liquidez mais para baixo desse movimento. Será que eu vou ter força suficiente? Por isso eu trago aqui retrações dessa pernada de queda, justamente para a gente conseguir observar qual vai ser a reação do preço em cada região. Eu abro na retração de 61%. Essa retração de 61% já era um topo anterior aqui, ó, formado no pregão de ontem. Quando eu abro nessa região e eu já identifico a presença de força vendedora, eu não vou comprar para romper essa região. Por exemplo, nessa barra número 2 dos 5 minutos, ou então pela barra número 4 dos 2 minutos. Acaba sendo um trade um pouco mais perigoso de ser feito para conseguir fazer o rompimento desse 61%. Qual vai ser a minha tomada de decisão? Eu vou esperar aguardar romper essa região dos 61% e eu voltar trocando polaridade com esse nível de resistência. Então, que antes era resistência, aqui era resistência, após ser rompida vai trabalhar como nível de suporte. Mapeei todo esse contexto aqui para a galera também. A gente estava analisando juntos essa oportunidade. E aí sim, após fazer esse rompimento desse nível aqui, ó, do 61%, eu aguardo o pullback ser formado. Esse pullback sendo formado, eu vou aguardar o meu candle gatilho de continuidade. Lembra que eu comentei? Eu tenho algumas maneiras de nós entrarmos em operações dentro do trade ou então dentro do nosso operacional. Eu tenho entrada pela confirmação, eu tenho entrada confirmação, eu tenho entrada pela violação e tenho uma entrada de antecipação. Posso fazer esses 3 tipos de entrada. Aqui a gente teve esses tipos de entrada dentro da formação de hoje. Então, primeira oportunidade de trade que a gente localizou dentro desse pullback foi a compra da barra número 20. Eu tenho o pullback cadenciado aqui, ó, de retorno à média móvel de 20. Então eu posso fazer uma entrada de violação aqui nessa barra número 20
com stop nela mesma. Ela é uma NRB, eu estou entrando dentro de um CDB em situação especial aqui também, onde eu posso efetuar a primeira compra nesse gatilho. Posso esperar uma confirmação de um candle fechar acima da média móvel de 20, ou então um candle gatilho de ignição de movimento, realmente esperando a confirmação. A entrada pela confirmação ela seria na barra número 21 depois que ela fecha, ou então aqui na barra número 28, ou até mesmo na barra número 29, que foi a nossa barra bull aqui, ó, elefante, de continuação desse movimento altista. Nesse momento a gente já estava com o sentimento aqui, ó, comprador, topos e fundos ascendentes dentro do mercado. E aí eu tenho a barra de continuidade de movimento aqui nessa região, ancorada pela média móvel de 20, ancorada pela média móvel de 8 e ancorada pela região da VWAP. Todo esse contexto aqui também em troca de polaridade com essa máxima aqui anterior rompida. Todo o cenário alinhado, bonito aqui para dar continuidade nesse movimento, seria entradas aqui então, todas mapeadas aqui dentro do nosso cenário. A barra número 28 é uma BT de Lock 1, a barra número 29 é uma barra elefante de Lock 1, e aí eu não peguei nenhum nem o outro, eu posso pegar também aqui na barra número 30, que é uma NRB, é um cenário aqui de RBI também, é um descanso muito prévio. Se eu olhar pelo 1 minuto, é justamente esse padrãozinho, né? É uma barra de descanso, essa barra número 59, pelo 1 minuto também o cenário estava todo alinhado, pelo 2 minutos estava todo alinhado, pelo 5 minutos estava todo alinhado, pelo 15 minutos todo alinhado, então todos os time frames aqui convergindo para esse preço da sequência nesse movimento. E aí a gente simplesmente, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou mais, porque o preço, olha só, a subida que acabou furando a tela. Eu posso colocar aqui, ó, o preço simplesmente foi embora, olha a inclinação que esse preço pegou. O negócio andou aqui, ó, quantos mil pontos? Da saída desse movimento até o topo foram 1.700 pontos, praticamente em linha reta. É nesse momento que você consegue explorar uma baita de uma movimentação. Se você pega um gatilho aqui embaixo e você mesmo operando o seu contrato, às vezes você está operando ainda no começo, operando um contrato, você consegue explorar de que maneira um trade desse, esse movimento todo. Você consegue explorar num barra a barra, é uma maneira de condução, então barra a barra. É uma das maneiras mais rápidas, inclusive, que você tem de conduzir um trade. Se a pessoa fez um barra a barra nesse movimento de hoje, ela foi sair aqui, ó, na barra número 45 e conseguiu explorar o movimento de 1.050 pontos. Se eu posso fazer também o trailing stop pela M8, então ó, trailing stop pela média móvel de 8. Trailing stop pela média móvel de 8, qual que é o contexto disso? Eu aguardo um candle fechar abaixo da média móvel de 8, isso no caso de um movimento comprador. Quando um candle fechar abaixo da média móvel de 8, eu posiciono meu stop loss um tick abaixo desse candle. Esse é o trailing stop pela média móvel de 8. Nesse caso, utilizando esse contexto aqui de trailing stop, eu só fui retirado da operação aqui, ó, nessa barra número 57. Então, usando o trailing stop pela média móvel de 8 é outra maneira efetiva que você vai conseguir conduzir essa operação, dando saída aqui, ó, nesse momento. Também posso fazer uma condução de trailing stop pela M20, deixando realmente o preço flutuar um pouco mais. É o mesmo contexto da média móvel de 8, só que utilizando a média móvel de 20. Média móvel de 20, ela trabalha um pouco mais frouxa no seu movimento, e essa saída da operação pela média móvel de 20 aconteceu aqui nesse candle 75 para o 76, um tique abaixo dele fez a saída do movimento. Foi quase a mesma região aqui, ó, utilizado pelas duas, né, pela média móvel de 8, pela média móvel de 20. Mas você conseguiria buscar o quê? Alvos, né? Enquanto esse preço vai se deslocando dessa maneira aqui, bastante inclinada. Para buscar alvos, se eu não for olhar, por exemplo, alvos para utilizar dessa movimentação, eu posso fazer esse tipo de condução. Barra barra, trailing stop pela média de 8, trailing stop pela média móvel de 20. Stop de pivô também a gente pode ir colocando, esperando realmente fundos serem formados para a gente aproximar aqui o nosso stop, até ser tirado aqui na violação de um fundo anterior. Essa é outra possibilidade que a gente tem de conduzir uma operação. Agora, identificando possibilidades de alvos. Bom, eu tenho essa movimentação aqui, ó, de impulsão. Eu tenho essa movimentação aqui, ó, de impulsão, de correção, de continuidade de movimento. Eu posso pegar aqui 3 tipos de alvos. Posso pegar, primeiro, os alvos mais próximos dessa movimentação, quais serão? Desse pullback,
que é o menor movimento espelhado para cima. A partir do momento em que eu tenho esse acionamento desse V aqui, ó, para cima, eu posso espelhar esse movimento para cima, vão ser alvos menores. Espelhando esse movimento aqui para cima, eu posso pegar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo atingido. Todos os alvos atingidos nessa primeira impulsão compradora. A partir desse momento, eu posso ampliar os meus alvos, pegando projeção desse movimento aqui todo para cima. Projetando esse movimento para cima, eu vou ter alvos e eu também posso traçar espelhamento desse Vzão aqui para cima. Então, tem essas três possibilidades de alvos. Qual faz mais sentido aqui para o nosso movimento? Bom, se eu tenho um cenário de leitura de impulsão, correção, continuidade de movimento, eu estou ativando um pivô de alta. Um pivô que corrigiu apenas 1/3 desse movimento tem grande chance de produzir essa movimentação aqui espelhada para cima. Então, por conta disso, eu vou pegar essa pernada de projeção aqui para jogar para cima, por conta desse pullback ter sido raso. Então, quando eu tenho movimentos rasos de pullback, é um movimento de tendência muito forte, esse sinal que isso pode duplicar o movimento para cima. A duplicação desse movimento para cima é o primeiro push desse movimento, lá no 128.830, acabou sendo aqui, ó, a região de máxima do dia. A região dos 130 bola também aqui casou como máxima desse movimento. Posso utilizar essa confluência de região para buscar como alvo. Só que ele veio aqui, ó, cheirou essa região e devolveu antes de bater lá, né? Agora a gente começa a medir o que, né? Bom, a partir desse momento impulsivo aqui, ó, é uma onda que gera um primeiro pullback. Movimentos devolvidos em A, quando eu tenho um movimento impulsivo, saindo de um estado comprimido de movimento. Estado comprimido significa o quê? Média de 20, próximo da média móvel de 200. Isso aqui significa que eu tenho um estado comprimido que eu posso expandir esse estado. Expandindo esse estado aqui, ó, esse primeiro pullback vai causar uma reversão e voltar em A, esse movimento, em apenas 10% das vezes. Eu posso voltar em A? Sim, claro, o mercado faz o que ele quiser. Só que isso vai acontecer 1 a cada 10 vezes. O movimento, ele pode simplesmente corrigir em retrações de FIBO, corrigir 1/3, corrigir 50%, corrigir 2/3 do movimento no 61 e entregar um segundo movimento para cima. Isso aqui vai acontecer em 90% dos casos. Por isso que se eu casar com uma venda aqui, nessa região, eu tenho que entender que eu tenho mais chance de produzir somente um pullback desse movimento. Por conta disso, eu preciso fazer parciais ou saídas em retrações de FIBO. Eu meço esse movimento todo para cima e eu venho aqui, podendo capturar aqui um trade de contra-tendência, né? Vendendo essa região já mais exaustiva do gráfico. Se eu pegar aqui, por exemplo, 2 minutos eu já enxergo exaustivo, os 5 minutos eu já enxergo um movimento exaustivo também, 15 minutos eu já também enxergo um movimento exaustivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras consecutivas compradoras. Os 5 minutos também, ó, um cenário de muitas barras compradoras. Inclusive quem tentou capturar trades contra a tendência nessas regiões, pegando violação de barras, acabou tomando stop aqui nesse movimento altista. Entrou um fluxo muito grande comprador, então o ideal é realmente aguardar o preço diminuir a sua inclinação e começar a gerar aquele cenário mais arredondado de movimento. Enquanto ele estiver colocando barras uma atrás da outra compradora, evite localizar o quê? Operações contra a tendência. Aguarde realmente você enxergar o cansaço do preço. E qual é o momento que a gente enxerga esse cansaço do preço? Quando as barras começam a diminuir de tamanho. Diminua o tamanho, diminua a volatilidade desse momento. Olha só, eu passo 4 candles dos 5 minutos, ou seja, 20 minutos andando de lado, num range muito curto. Ou seja, o comprador deu uma desacelerada, deu uma segurada no preço. É nesse momento em que eu tenho mais chance de começar a produzir um pullback. Então essa barra número 30 aqui, ela já acaba quebrando a estrutura altista, fecha para baixo da média móvel de 8. Eu já tenho uma barriga entre média móvel de 8 e média móvel de 20, o que favorece essa correção do preço. Então aqui sim eu tenho possibilidade de localizar um trade na contra-tendência. Então eu começo também a diminuir o meu time frame para conseguir localizar essas oportunidades. E uma oportunidade muito bem localizada acabou sendo aqui pelo 1 minuto, onde eu já tenho as falhas de máxima. Eu já começo a não conseguir gerar um movimento, dando continuidade, ó, renovação de máxima. Até o momento, ó, eu vou colocando novas máximas. Eu não consigo
perder essas máximas anteriores e continua renovando, ó, continua renovando. A partir desse momento que a gente tem a falha de continuidade. E aí sim, as médias não conseguem mais dar continuidade no movimento, como foi aqui, por exemplo. Aqui, ó, as médias continuam inclinadas para cima, dando sequência no movimento comprador, tirando toda hipótese de vendas, estopando inclusive quem estava vendendo. Olha só a barra aqui, ó, de stop de vendidos. E aqui sim eu tenho nessa 148 a média de 20 já virando para baixo, a média de 8 virando para baixo. Isso aqui é outro filtro que você pode incluir aí no seu operacional, aguardar as médias virarem para você conseguir buscar por uma correção do movimento, nem que seja no time frame menor, 1 minuto ou 2 minutos. A barra 148 foi a mais bonita, a mais bem alinhada com a 20, com a 8 já virada para baixo, falha de novas máximas, preço já lateralizado, cansado de se deslocar. Eu tenho um cenário de afastamento aqui para a média móvel de 200, então aqui sim eu posso colocar risco num trade contra a tendência. Iniciado esse movimento, foi uma correção que veio despencado aqui, ó, 700 pontos em linha reta, o preço simplesmente derreteu. Atingiu retração de 38% desse movimento comprador, fez um cenário de pullback. Eu capturei aqui, ó, uma oportunidade de venda de correção até retração de 50%. Uma região também interessante de se bater parcial é correção da metade do movimento. O índice tende a sentir bastante aqui, correção de 50%. O índice respeita bastante a correção de 50%. Se você consegue conduzir mais essa operação e ele dá sequência no movimento corretivo, próxima região fica retração de 61%. Mas lembrando que esse é um primeiro movimento de saída de um estado comprimido, 2 minutos, 15 minutos. Eu consigo pensar que esse preço ele pode dar continuidade. E aí sim, entra fluxo comprador nesse 50%, a gente não consegue mais conduzir essa movimentação, isso aqui acaba sendo uma correção ABC para entregar uma nova pernada para cima. Nova pernada para cima que gerou sim, aí sim gerou alvos lá naquela região do 830 que a gente estava monitorando, alvos na casa aqui, ó, do 130 bola, e aí sim a gente já consegue perceber mais uma vez a fraqueza dos compradores. Aqui inclusive eu mapeei esse cenário no meu vídeo ali no Instagram, nos stories, identificando esse cansaço dos compradores, a diferença de agressão desse preço para agressão desse preço, as barras grandes, sólidas, deslocando o preço, e aqui as barras pequenas já com bastante fraqueza. O movimento chega na casa dos 130 mil pontos, bastante fraco. Deixo nos 5 minutos aqui um candle PFR, ou então a virada do movimento pelo 2 minutos. Aqui sim, através de um cenário de Martin Bear, 3 barras consecutivas passando para baixo da média móvel de 20, acionamento na cor contrária aqui nessa barra 137. Acionamento aqui que eu tinha alvo até a 200 do 2 minutos. Esse movimento aqui, ó, a gente ainda não tinha testado a média móvel de 200 no nosso dia. Então, se você pegar essa operação de Martin Bear aqui nessa região de topo, sabendo que o preço não testou a 200 no nosso dia, pelos 2 minutos, o alvo inicial desse trade precisa ser a média móvel de 200. A gente tem mais de 96% dos pregões testando a média móvel de 200 nos 2 minutos. Independente aqui do horário, 96% dos pregões testam a média móvel de 200 nos 2 minutos. Por conta disso, aqui seria um alvo praticamente obrigatório, com um risco de stop aqui muito pequeno. Uma baita de operação de um Martin Bear aqui, que entregou alvo na 200 do 2 minutos, e ele simplesmente passou aqui, ó, de viagem pela essa 200 do 2, né? Se você conduziu mais uma vez pela média móvel curta ou média móvel de 20, igual o movimento altista, o preço, da mesma maneira que ele subiu com bastante vácuo, ele caiu com bastante vácuo. Olha só, pelo 2 minutos, que é um time frame bem curto, se você utiliza outro trailing stop pela média móvel curta, você foi sair somente aqui embaixo, ó, nesse candle aqui. Entrada no Martin Bear, surfado todo esse movimento de queda. O candle que fecha aqui acima da média móvel de 20, da média móvel de 8, não é acionado. Ainda não havia testado a média móvel de 200, então daria para conduzir essa operação. E a condução, ele fez a tirada nessa região aqui, ó. Então, um trade de também 1.800 pontos. Foi um baita de um dia, um baita de um pregão aqui, pensando em índice. E aí ele devolve todo o movimento em A pelo gráfico diário. Aciona, fica nessa top in tail horrorosa, movimento realmente respeitando essa região, capturando liquidez da mesma maneira que subiu no vácuo, desceu no vácuo.
índice hoje desenrolou essa movimentação bem bonita, né? Os 5 minutos também, ó, despencou pela média móvel curta, um preço aqui com bastante volatilidade. Bom, amanhã é payroll, lembrando, né? 9h30 a gente tem payroll. A gente já teve 2 dias bastante voláteis, 2 dias praticamente aqui, ó, uma volta em V, uma volta em A. Vamos ver o que nos aguarda aqui pro pregão de amanhã. Agora, com esse candle diário, a gente ainda fica na expectativa da possibilidade de rompimento desse nível de suporte. A gente continua com alvos mais abaixo, pegando aqui pelo gráfico diário. A gente tem alvo aqui, ó, na retração de 61% ainda pelo gráfico diário, na casa dos 125.431. Vamos ver aí o desenrolar dos próximos dias. Sei que esse vídeo de fechamento tá ficando um pouco mais longo, mas o dolinha também foi bastante interessante. Vamos mapear aqui o cenário do dólar que a gente estava visualizando. Bom, gráfico diário do dólar, olha a devolvida que o dolinha também deu, fechou praticamente na máxima. O que a gente estava mapeando dentro desse cenário? O cansaço do preço. Inclusive ontem eu comentei sobre esse contexto aqui. Pô, 5 barras consecutivas colocando a sexta barra, atinge região de alvo, atinge região dos 5.100 bola. Tava querendo uma correção desse movimento. Ontem já fechou um candle aqui, ó, indicando essa possibilidade de correção. O que a gente mapeou hoje para o cenário? A possibilidade, ó, essa linha azul aqui, ó, era a abertura do dia, a média móvel de 8. A possibilidade de retorno, primeiramente para a média móvel de 8 desse movimento, que é a média móvel mais curta que eu tenho. Depois eu tenho também retrações desse movimento comprador. Tenho troca de polaridade com esse topo aqui anterior, que casaria também, ó, com troca de polaridade na média móvel de 200 e um retorno para média móvel de 20 do diário. Essa região era uma baita de uma região de interesse que a gente tinha para o dólar como retorno desse movimento. Ele abre, olhando agora, diminuindo um pouco o time frame, o cenário que a gente tem para o dólar é um acionamento de um Martin Bear no pregão de ontem. Então já indicaria essa continuidade desse movimento. O cuidado que eu teria que ter era justamente nos níveis de retração. Retração de 50%, retração de 61%. Eu teria alvo também para voltar aqui na média móvel de 200, ele acabou não voltando, ele respeitou a troca de polaridade com retração de 61%. Ó. Aqui é uma região de bastante potência, essa região dos 61% com essa troca de polaridade aqui atrás. Então o que antes para mim era resistência, após ser rompido foi utilizado como nível de suporte. Retração de 61 para o dolinha é muito paredão, é um baita de um paredão, ainda mais chegando aqui de maneira bastante esticada, sem ter testado a média móvel de 20, era muito possível que esse preço fosse defendido. Então vindo para o dolinha aqui no 2 minutos, abertura do nosso dia, a gente tenta fazer o rompimento dessa zona de lateralidade no começo do pregão, não consegue fazer, aciona o preço na média móvel de 200 do 2 minutos, entra fluxo vendedor, já rasga o preço para baixo, acaba deixando aqui um cenário de um topo mais baixo, aciona de novo outro topo mais baixo e faz o rompimento aqui, o preço despenca em linha reta. Eu sempre lembro que o primeiro pullback dificilmente causará uma reversão de movimento. Então, esse movimento de retorno aqui para o dólar de uma maneira bastante forte, a gente mapeia também esse retorno pelas retrações desse movimento aqui, ó. E até onde ele volta? Para a região aqui de 50% e 61. Eu troco polaridade mais uma vez com essa região aqui rompida. Deixo o gatilho aqui de continuidade de movimento, topo menor, mais uma pancada nesse dolinha com o candle aqui, ó, de continuidade de movimento. Dolinha deu show hoje também, veio cravar aquela retração de 61 macro e aqui sim a gente começa a encontrar mais zona, mais fluxo comprador. Já é nítido através das barras. Qual momento eu vou procurar? Muitas vezes a gente fica caçando operações na contratendência com o preço caindo dessa maneira. Eu enxergo um candle assim, ó, já falo, nossa senhora, agora é fundo do dólar, vou comprar essa região. E aí tenta comprar com o preço caindo, com as médias caindo, com as barras vendedoras maiores do que as barras compradoras. Nesse momento eu identifico, através do tamanho das barras, a força do movimento. Eu só tenho força, só tem candle vendedor aqui. Os maiores candles são vendedores. Mesmo cenário aqui. Só que olha como o cenário muda a partir desse momento aqui. É nesse momento que eu vou localizar por oportunidades na contra. Pô, se eu quero caçar fundo, eu vou esperar os vendedores enfraquecerem e os compradores mostrarem a cara. É justamente nesse momento que a gente tem esse cenário aqui. Olha como os vendedores saem do jogo. Não tem mais vendedor aqui no dólar depois desse movimento. É um candle comprador e trocentos vendedores aqui para anular ele.
Em um candle comprador eu anulo todos esses vendedores. Então isso daqui para mim é presença nítida de compradores. Dentro de uma região macro de 61%. Possibilidade linda de compra de dólar. Mas ó, barra de continuidade sólida dos compradores. Não tenho vendedores nesse cenário de dólar. E aí a gente faz essa virada de movimento de volta também. Preço todo ancorado pela média móvel de 20, condução pela média móvel de 20, olha só. Trouxe até praticamente o final do dia, dando saída aqui no 243 e ele ainda conseguiu subir mais um pouquinho, mas promoveu todo esse retorno em V. Essa puxada do dólar aqui ó, foi totalmente guiada pela média móvel de 20 dos 2 minutos. Uma super tendência de alta, devolvendo toda essa derretida aqui do começo do dia, acionando esse cenário em V. Agora sim, Dolinha, fez o seu descanso pelo gráfico diário, vai tentar voltar a agredir região dos 5,100 mais uma vez. Bastante fluxo comprador entrando nesse Dolinha, pode favorecer também o cenário pro índice acabar perdendo aquele suportão. Muito obrigado pela sua audiência, amanhã a gente retorna aqui com o Sextou de Payroll, com mais um vídeo de fechamento. Tamo junto, valeu!